Oi pessoal, sejam bem-vindos à sexta videoaula de pesquisa e ordenação, e nessa videoaula nós vamos trabalhar um pouco mais a teoria da inserção na árvore B. Agora, aprofundando um pouco mais como que seria a página, ela vai ter esse formato daqui na struct, e eu vou explicar o porquê de cada um desses elementos aqui. Vamos primeiro simular a inserção numa página. A gente tem uma página aqui então, e eu vou inserir. Eu tenho que inserir sempre em páginas que são folha. A inserção sempre vai ocorrer em folha. Então, qual que vai ser uma coisa que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma função para encontrar a folha. Então, assim que eu encontrar uma folha, eu vou fazer o quê? Eu vou inserir uma chave na página. Chave nada mais é do que o valor que eu estou inserindo. Então, com isso em mente, eu vou precisar de uma função para inserir chave na página. Então, inserir chave na página. Então, vamos supor que eu quero adicionar o número 10 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar a função encontrar a folha, para eu encontrar qual que vai ser a página certinho que eu vou inserir. Aí eu encontrei essa página daqui, então eu vou usar a função inserir chave na página para inserir o 10 aqui, ó. E perfeito, já deu certo. Agora eu vou inserir o número 20. Então, a mesma coisa. Eu vou usar a função encontrar a folha para encontrar aonde eu vou inserir, e ela vai me devolver qual página que eu tenho que inserir. E depois eu vou usar inserir a chave na página para inserir o 20 aqui. Logo depois, eu quero adicionar o 30. Vou fazer a mesma coisa. Só que assim que eu adicionar o 30, essa página daqui vai estourar. Então eu vou ter que fazer outras coisas para trabalhar melhor nisso aqui. Mas antes disso, vamos só ver o porquê da struct ser assim, ó. Eu acabei de falar que a gente sempre vai inserir chave em folhas. Então o que acontece? Eu preciso ter um indicador para dizer se tal página é uma folha ou não. Então é isso que esse primeiro valor aqui, ó, esse primeiro dado vai falar aqui para mim. Esse int folha daqui é só para falar se tal página é folha ou não. Então esse int daqui, ó, ele vai me ajudar para essa função daqui, ó, de encontrar a folha. Depois, int quantidade de chaves. Eu vou precisar saber a quantidade de chaves para saber quando que estourou ou não uma página. Que nem esse caso daqui, ó. Era para ter apenas 2 chaves nessa página daqui, só que tem 3. Como que eu sei que estourou? Porque eu olho para essa variável daqui, ó. Se essa variável daqui for igual ou maior do que a ordem da árvore, o que acontece é que a página estourou. Então eu tenho que fazer uma divisão dessa página. Logo aqui mais para baixo, a gente tem a lista de chaves. A minha lista de chaves vai estar embutida aqui, ó. Aqui que vai estar todos os valores das minhas chaves conectados um atrás do outro. Mas antes da gente ver sobre isso e isso daqui, vamos só ver como que seria feito a divisão. Agora que a gente sabe que as chaves eles estão dentro de uma lista, o que eu vou precisar fazer? Eu tenho que dividir essa página aqui. Só que antes de dividir a página, vamos dividir o que está dentro dela. Vamos dividir primeiro a lista de valores, para depois a gente dividir a página. Vamos ver essa lista daqui separadamente. A lista, ela está dessa forma daqui, né? 10 que conecta com 20, que conecta com o 30. Aí, a lista é desse jeito daqui. Só que eu tenho que separar essa página em duas. Então, consequentemente, eu tenho que separar essa lista daqui também em duas. Então, para deixar mais fácil, vamos fazer em dois processos diferentes. Vamos fazer uma função para separar a lista e depois fazer uma função para realmente separar a página. Por quê? A gente vai ter que separar os dois de forma separada. A gente vai ter que fazer a separação dos dois de forma individual. Então, primeiro eu separo essa lista daqui, ó. Ela tá como se fosse apenas em lista 1. Tá tipo dessa forma daqui, ó. A gente vai ter que separar em duas listas. Então, a gente tem que tirar esse 30 daqui e colocar ele numa segunda lista. Dividir ela em duas partes. Mas sempre dividindo no meio, deixando o maior lado na lista 1. Se tivesse 5 chaves aqui, tivesse um conectado no 2, que está conectado no 3, no 4 e no 5. O que aconteceria? Eu vou dividir ela no meio, só que sempre deixando o maior lado, caso seja uma quantidade ímpar, né, para a primeira lista. Então, eu vou separar isso aqui em duas, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa conexão daqui e separar ela em duas listas. Então, dessa forma daqui, ó. Peguei aquela lista e separei em duas. Por quê? Essa aqui vai ficar para a primeira página, enquanto essa aqui vai ficar para a segunda página. Então, por isso que eu vou precisar de uma função só para separar a lista. Aí, assim que a minha lista está separada, eu posso separar a página. E o que se separar a página vai fazer? Ele vai criar uma nova página e colocar o 30 aqui. Então, ele vai criar uma nova página aqui, ó, e colocar não só o 30, né? Na verdade, colocar a segunda lista completa. Se tivesse um 30 e um 40, ele ia colocar o 30 e o 40 aqui. Então, ele vai pegar a lista que foi separada, essa segunda parte daqui, ó, e vai fazer o quê? Colocar nessa nova página que eu acabei de criar. Então, ele vai colocar essa lista na nova página. Então, as páginas já foram separadas. Só que aqui agora ainda tem um problema, né? Essas páginas, elas são tão conectadas. Ela precisa de um pai. Então,
Então o que eu vou fazer também? A gente vai precisar fazer uma função de criar a nova raiz. Essa função de criar a nova raiz, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar duas páginas que estão separadas e vai fazer o quê? Criar uma nova raiz aqui, pegar esse último valor que está aqui, da primeira página, subir ele para a minha nova raiz aqui, ó, e fazer a conexão tudo certinho das duas. E com isso, todos os meus passos vão estar prontos para fazer a inserção. Eu só vou precisar depois fazer o quê? Uma função inserir geral, por exemplo, que vai fazer todos esses passos aqui, ó. Vai fazer tudo ao mesmo tempo. Vai chamar cada uma dessas funções aqui. Então, esse inserir geral, ele vai fazer o quê? Cada uma dessas coisas aqui. Se eu quiser inserir o 40, o inserir geral vai chamar o encontra folha, vai encontrar a página que ela quer adicionar, né? No caso, essa folha daqui. Depois vai usar o inserir a chave na página para colocar o número. E para adicionar o 50, vai fazer a mesma coisa. Encontra a folha, inserir a chave na página e vai colocar o 50. Só que assim que é a própria função do inserir geral identificar que estourou essa página daqui, ela vai fazer o quê? Chamar o separa lista para separar isso aqui em duas listas, então deixando 50 aqui separadinho, né? Usar a função separa a página para criar uma nova página, né? E colocar o 50 aqui. E o próprio inserir geral vai fazer uma análise. Se o quê? Se essa página daqui, ó, que foi a página que foi dividida, tem o pai, o que vai acontecer? Ele só vai pegar esse 40 e subir aqui para o pai. Então vai pegar o 40 e subir para o pai. Então por isso que eu preciso de um indicador aqui, ó, para falar quem que é o meu pai. Só que se não tiver um pai, o que vai acontecer é o que? A própria função de inserir geral vai identificar que não tem um pai, então tem que criar um novo pai, que no caso tem que criar uma nova raiz, né? E o próprio inserir geral então vai chamar essa função daqui, de criar uma nova raiz, sempre garantindo que nada fique estourado. Então sempre vai ficar fazendo a verificação. Ah, esse daqui, ó, ele estourou e mandou uma chave para cima. E o pai agora? Será que o pai estourou? Então ele vai aqui pro pai e vai verificar o pai. Opa, o pai não estourou, então tá tranquilo. Se eu adicionar o 60, ainda tá certinho. Se eu adicionar o 70, o que vai acontecer é o que? Essa página daqui vai estourar. Então, quando estourar, vai separar em dois aqui, mandar o 60 para cima. E assim que ele mandar o 60 para cima, o que vai acontecer? Ele vai garantir aqui, né, que as folhas estão tudo tranquilo, tudo certinho. Assim que tiver tudo certinho, ele vai passar a verificação para o pai. Então, vai passar a verificação aqui para cima e ver. Opa, o pai deles estourou? O pai deles estourou. Então, o que vai ter que fazer? Uma nova divisão. Então, a própria inserir geral também vai ficar responsável por dividir essas páginas aqui e sempre garantindo que tudo que estourou seja dividido certinho. Só que o que acontece é o que? Assim que dividir o pai, vai fazer a mesma coisa, né? Eu vou pegar esses 60 daqui, ó, e dividir a lista em dois, né? Então, ao dividir a página aqui, a lista também vai ser dividida. Vou criar uma nova raiz aqui e passar o 40 aqui para cima. Só que o problema é que o que? Assim que eu dividir uma página que tem filhos, que no caso é uma página que era pai de alguém, né? Os ponteiros vão ficar tudo errado. Então, o que tem que acontecer? Quando eu dividir os números aqui, os ponteiros também precisam ser divididos. Eles precisam estar todos interligados. O que acontece? Eles precisam estar literalmente no mesmo objeto, literalmente na mesma struct. Então por isso que cada um desses números aqui não vão ser números normais, vão ser algo do tipo elemento. Então, uma struct do tipo elemento. E o que tem nessa struct daqui? Tem o int chave, que vai ser o número que vai estar dentro dele. Tem o elemento próximo aqui, que é para fazer a ligação tudo certinho na lista, né? E vai ter o página esquerda. E o que é essa página esquerda? É o que vai fazer a ligação de uma página na outra. É literalmente esses ponteiros aqui, ó. Então cada um desses elementos não são números normais. Na verdade, eles têm esse formato daqui, ó. A gente tem um número, vou pegar o 60, por exemplo. A gente tem um número e aqui a gente tem um ponteiro que está apontando para alguma página. Então, quando eu for fazer a divisão da lista, eu não vou dividir só os números. Eu vou dividir o elemento por inteiro, porque ele vem junto com esse ponteiro daqui. Porque observa uma coisa aqui, ó. Antes de eu fazer essa divisão daqui, como que tava essa página daqui, ó? Vamos analisar essa página daqui e os ponteiros dela. A gente tinha que 40 tava aqui e o 60 tava assim, né? É assim que tava antes da gente dividir. Observa quem tá conectado em quem. A esquerda do 20 tá nesse daqui, a esquerda do 40 tá nesse daqui, a esquerda do 60 tá nesse daqui, e a direita do 60 não tem a direita do 60, né? Tem o direita da página de forma geral, porque cada um desses elementos daqui, ó, tem um ponteiro à sua esquerda. Olha aqui, ó, tem um ponteiro à sua esquerda. E esse ponteiro à direita de todo mundo é de qual elemento? Não é de nenhum, é da própria página. É esse ponteiro daqui, ó. Então esse ponteiro daqui é o ponteiro mais à direita. Mas voltando aqui então, observe que cada esquerda de um elemento daqui, ó, tá apontando para uma das páginas. E quando a gente dividir em outra página aqui, ó, quando esse 60 ele vir para cá, o que vai acontecer é o que? O ponteiro dele que tá à esquerda aqui, ó, esse ponteiro daqui tá apontando para essa página daqui. A direita dele
tá apontando para esses 70 daqui. Quando a gente for fazer a divisão de ponteiros, o que vai acontecer é o quê? A esquerda de 60 e a direita de 60 vai continuar a mesma coisa. Então, o que a gente vai ter que fazer? Só passar para cá. E esse ponteiro daqui é muito fácil de passar, né? Porque ele está literalmente vinculado ao 60. É a esquerda aqui dele, ó. Então, quando eu passar o 60 para cá, esse ponteiro daqui vai vir junto. Mas esse daqui à direita também é tranquilo. O que vai acontecer é o quê? É só eu falar, a direita dessa página daqui vai ser o mesmo valor da direita dessa página daqui. Então, acaba que o quê? Antigamente, vamos só voltar aqui, ó, como que estava antigamente. Antigamente estava dessa forma daqui, ó, não é? Quando eu passei o 60 para cá, acabou que esse ponteiro daqui, ele veio junto. E para fazer essa ligação daqui, o que eu vou fazer? A direita dessa página é a mesma coisa da direita dessa página daqui, ó. Então, a direita dessa página eu vou colocar aqui, ó. E a direita dessa página? Eu posso tirar ela. Então, eu tirei ela, o 60 veio para cá, né? Aí o que acontece é que esse 40 daqui, ele vai passar para a raiz que vai acabar de ser criada, né? Então, a raiz ela vai ser criada aqui e o 40 vai passar para cá. Só que às vezes pode gerar um problema, né? Quando o 40 passa para cá, esse ponteiro que tá junto com o 40 não passaria também? Não ficaria algo assim, ó? O 40 vem para cá e o ponteiro ficaria apontando para esse aqui? Acaba que acontece. Só que a gente então só vai evitar que isso aconteça. Vai fazer o quê? A gente vai falar o quê? Quando o 40 ele passar para cá, a gente vai perder o 40 e vai perder esse ponteiro daqui também, né? O que a gente tem que fazer então? É só a gente fazer. A direita dessa página daqui vai ter o mesmo ponteiro que esse 40 aqui, ó. Então, eles vão apontar para o mesmo lugar. E depois é só fazer. O ponteiro do 40 aqui vai apontar para o 20. A direita dessa página vai apontar para o 60. Só que isso aqui não é o problema, porque isso aqui, essa própria função daqui, ó, de criar a nova raiz, já vai ficar responsável por isso. No momento em que a gente estiver criando esse inserir geral, isso tudo já vai estar pronto. E talvez pareça que é muita coisa que a gente vai ter que fazer, porque de fato é muita coisa que a gente vai ter que fazer. Só que vai ser tranquilo, porque cada videoaula a gente vai fazer uma dessas coisas daqui separadamente. Então, conteúdo de uma videoaula só, na verdade vai ser dividido em 6 videoaulas. Então, ao invés de ter uma videoaula de mais de 1 hora, por exemplo, ter muita coisa para fazer, muita coisa para a gente tentar entender, a gente vai separar em várias videoaulas simplesinha. E com isso vai ficar um negócio muito mais tranquilo da gente entender, porque é só a gente separar por partes e preocupar em entender cada uma dessas funções aqui, ó. Depois que a gente entender todo mundo, a gente tenta realmente entender essa aqui, que vai ser a mais complexazinha delas. É literalmente fazendo tudo de pouco em pouco e a gente vai entendendo. Então, com isso, todos os elementos aqui foi explicado o porquê que a gente vai precisar de cada um deles, e acaba que a videoaula vai ficando por aqui. Porque agora a gente desmanchou a teoria da inserção, como que ela vai funcionar, o que a gente vai ter que fazer, e com isso a videoaula vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que tiver, pode deixar nos comentários, e até a próxima videoaula.